Bom, pessoal, esse vídeo aqui é para dar algumas dicas da nossa prova que vai ocorrer a partir da próxima semana aí de lógica de programação. Eu fiquei de fazer isso, gravar um videozinho para vocês. Primeiro, definir algumas questões que eu até já mandei em e-mail, mas que eu acho que é importante sobre a prova. A gente vai ter só questões de múltipla escolha, tá? Por algumas questões momentâneas do próprio software, algumas dificuldades que poderia ter em utilizar o Scratch ou utilizar o Visualg durante a prova nesse momento, eu optei por não fazer nenhuma questão prática. Isso significa que vocês vão entrar na prova, vão ficar apenas na prova, não vão acessar outros softwares, nem o Visualg, nem o Scratch, vão responder as questões que serão todas de marcar, como se utiliza o termo, né? Serão de múltipla escolha. Então, vocês não precisam se preocupar em criar um programa usando o Visual, criar uma aplicação do Scratch. Pode aparecer na prova exemplos de códigos de Visualg, pode aparecer um pequeno trecho daqui a pouco até do Scratch com alguma pergunta sobre ele. Tá? Então, daqui a pouco, vamos imaginar o seguinte, tá? Tem um trecho aqui do Visualg, como vocês estão vendo, vai aparecer um trechinho de código na prova. O que vai ser produzido por esse comando escreva? O que vai ser escrito na tela nessa variável produtividade? Essa é uma pergunta que pode aparecer na prova. Então, vocês têm que entrar na questão, olhar a questão, ver o código, interpretar ele, isso vocês conseguem fazer no papel, tá? Muito importante, pessoal, levem papel e caneta, isso é fundamental para vocês poderem rabiscar lá, fazer um testezinho com algumas variáveis, isso é essencial, e aí vocês vão fazer isso, ou seja, fazer o testezinho lá, e vão ver e dizer, então o cálculo da variável é esse. Não são cálculos complexos, são cálculos simples, são atribuições de variáveis, daqui a pouco uma pequena repetição, que a variável vai repetir 2 ou 3 vezes. Então, essas questões podem aparecer. Outro tipo de questão que pode aparecer, aqui a gente tem nas nossas unidades, né? Essa unidade aqui basicamente fala do que é algoritmo, então aqui tem as instruções, pode aparecer uma questão, por exemplo, sobre uma instrução, o que faz aquela instrução, sei lá, a instrução escreva, tá? Ou pode aparecer um pequeno trecho de código lá com uma instrução de repetição, enquanto, e aí vai dizer assim, qual é o tipo da instrução abaixo, ela é uma instrução de repetição, ela é uma instrução sequencial, ela é uma instrução condicional. Então, as questões vão muito nessa linha de vocês interpretarem exemplos, interpretarem aquilo que está mostrado na questão. Temos aqui também a questão de variáveis, né? Então, começa aqui a falar dos tipos de variáveis, né? Tipos primitivos, inteiro, real, caractere. Também pode, daqui a pouco, trazer na prova um problema e dizer assim, imagine que eu tenho tal situação, eu tenho que armazenar os dados, que é o valor do salário de uma pessoa, o nome de uma pessoa e mais não sei o quê. Que variáveis eu usaria para armazenar esses dados? Então, salário eu usaria, por exemplo, uma variável real. O nome da pessoa eu usaria uma variável caractere. Tá? Então, pode ter perguntas desse tipo. Tá? E aí vocês indicarem que tipo de variável seria usado. Então, pode ter perguntas também que vão na linha assim. Eu usaria caractere para a primeira variável, inteiro para a segunda, isso é verdadeiro, falso, e vai ter uma opção para assinalar lá. É verdadeiro, a primeira opção é verdadeira, a segunda é verdadeira e a terceira é falsa. Então vai ter uma alternativa lá para vocês assinalarem também nessa linha. Então, pessoal, de uma forma geral, vocês se preocuparem muito com essa questão do que é um algoritmo, saber interpretar um algoritmo aqui na nossa segunda unidade de programação básica. Nós temos aqui um pouco mais sobre programação, tipos de dados, né? Então, deem uma olhada nesse material, é muito importante que vocês entendam bem esse conceito de variável. A gente criou durante o componente vários exemplos, então vocês sabem como criar um pequeno trecho de código, mas na prova não vai ter código para criar. Então, aqui começam as instruções, ó, se, condição, então pode ter uma situação para interpretar algumas condições. Imagine que pode ter lá assim, se a variável x receber 10, se a variável y receber 5, e se eu fizer tal comparação, x maior do que 8 e 5 menor do que não sei o quê, qual é o resultado da expressão? É verdadeiro? É falso? Então, coisas desse tipo podem aparecer na prova, tá? Então, expressões, tá? Vocês têm que entender esses operadores aqui, bem, maior, menor, diferente, qual é o resultado de um operador? O e, o ou, o not, tá? Então, são coisas que são muito importantes na programação. Olha só, aqui tem algumas expressões, ó. Essa expressão aqui, ok, dá 10. Tá? Essa expressão aqui é verdadeiro ou é falso? Tá, 7 menos 2 vai dar 5. É maior que 5? Não, é falso, é igual. Tá? Aqui de novo, ó. Considerando que o A vale 10,
o B vale 3 e o C vale 6. Isso aqui, A maior que B e C menor que A, é verdadeiro ou falso? Então, pode aparecer isso na prova com 2 ou 3 expressões como essas, e aí vai ter alternativas para assinalar. Vai ter uma alternativa que é verdadeiro, verdadeiro e falso. A outra é verdadeiro, falso e falso. E aí vocês vão ter que assinalar aquela que está correta, tá? Então, são algumas dicas para a prova, relembrando de novo. Vocês vão ir até o polo, já devem estar no processo de agendamento, podem escolher usar o próprio computador, mas independente de usarem o computador de vocês ou o computador do polo, vocês vão entrar na prova e vão ficar apenas focados na prova, não vão poder acessar nada do ambiente do sistema operacional, nem software, nem uma página web. Então é importante que vocês lembrem-se, levem papel, caneta, levem uma calculadora se precisar, daqui a pouco fazer um pequeno cálculo. Acho que não é obrigatório, não é algo que a gente não vai ter grandes cálculos, tá? Mas seria interessante levar papel e caneta principalmente, embora, ok, daqui a pouco vai ter lá também no polo para vocês receberem, mas levem, sempre é bom a gente ter, né, pessoal? Então isso vocês vão poder usar tranquilamente, inclusive ali uma calculadorazinha, se vocês assim quiserem, tá? Então, pessoal, as dicas que eu tinha eram essas, tá? Qualquer dúvida, enviem mensagem aí, perguntem. Eu e o Jean estaremos aí para responder as questões que vocês tiverem até o momento da prova. E não esqueçam de fazer o agendamento o quanto antes, tá, pessoal?